Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ilumina Sua Empresa, o podcast que fala com o empreendedor. Esse empreendedor que é muito mais do que um microempreendedor, é um pequeno gigante. E hoje a gente está aqui com uma pequena gigante que começou nessa jornada do empreender há bastante tempo e vai contar uma história linda pra gente. Nicole Queiroz, ela é presença ilustre hoje nesse podcast. É uma pessoa incrível que vai compartilhar com a gente os desafios de toda a trajetória que ela tem. Ela é arquiteta, é urbanista pela Universidade Estadual de Londrina e ela foi pesquisadora, da faculdade sobre arquitetura comercial, além de ter feito cursos na Faculdade Artística de Toronto, que eu quero que você me conte mais sobre isso, e que acredita que a arquitetura deve ser vivida. Mais importante que projetar é fazer acontecer. Então, não é só sobre ideias, é sobre fazer as ideias saírem do papel e as coisas acontecerem, certo? Seja muito bem-vinda, Nicole. É um prazerzaço, assim, uma mulher que eu admiro muito e que vai contar da tua jornada. Então, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Prazer imenso, gratidão imensa estar aqui. Como empresária, como mulher, enfim, é uma honra a gente poder trocar ideias, conversar. Amo conexões, conversas, então, para mim é um prazer imenso estar aqui. Bora fazer um conteúdo para agregar para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente. Bora. Eu quero que você comece, assim, contando de forma bem resumida a tua história, a tua trajetória, da onde veio essa ideia da arquitetura e depois do teu escritório. E aí, na jornada, a gente vai contando um pouquinho sobre as dores, os desafios de empreender, e as viradas de chave que foram acontecendo. Então, é um podcast que a gente se conecta com esse pequeno gigante, que é o microempreendedor, que precisa saber tudo e fazer tudo sozinho. Então, ele tem que entender de marketing, de vendas, da parte técnica, de burocracia, de contabilidade, de jurídico. Então, a gente precisa ajudar essa galera. Então, a ideia desse podcast é que a gente seja essa rede de apoio também para essa galera poder ouvir e falar assim, peraí, eles não são perfeitos. A gente também não. Exato. E ainda assim, a gente dá os nossos passos, olha para os nossos desafios, conecta vida e negócio, Sim. E coloca os nossos talentos e as nossas potências para fora e torna um belo visível. É isso que a gente acredita. Então, começa com a tua jornada, com a tua história, um pouquinho do que agrega para a gente poder te conhecer mais. Bom, Nicole sempre foi uma criança criativa e que gostava muito de organizar. Era coisas assim, de eu ir na casa de amiguinhas e eu olhava e falava, um quarto um pouco bagunçado, então vamos organizar. E aí, essa era a minha brincadeira. E, claro, para alguns, gente, como é criança bagunça? Por que essa pessoa organiza? A tua brincadeira era organizar. Exato. Sim. E assim, organizar espaços, porque toda hora ali colocando brinquedos em seus devidos lugares. Então, isso era meu e que as mães das amigas reparavam. Só que era uma criança de um certo ponto, que delícia, porque ela sai, tá tudo organizado, não tá bagunçado. Sim. E aí, o que é brincar? O que é se perder? O que é criativo? O que não é no meio disso, né? Sim. E por trás, assim, uma mãe que gostava muito de decoração. Então, minha mãe sempre colocava... Era a mesa da Páscoa, a mesa do Natal. Então, aprender a organizar vinha dela, Decorar. Decorar vinha dela. Então, era uma brincadeira pra mim, só que ao mesmo tempo, pra minha mãe, uma coisa séria de receber as pessoas em casa. Sim. Então, nessa e que hora... talvez também fosse a brincadeira dela também, né? Também. Porque eu Enfim. acho que receber pessoas em casa, do jeito dela, era... essa pessoa gosta de sentar assim, essa pessoa gosta de olhar para aquele ponto, essa pessoa não gosta de carne, essa daqui gosta de alface. E aí, a gente olhar e falar, existem particularidades para se receber alguém. Sim. E aí, bem ou mal, eu já estava ali nas minhas arquiteturas de vida. O que as pessoas gostam, o que não gostam. Então, com mais ou menos 14 anos, Nicole resolve ser arquiteta, E aí vinha aquele, o que é arquitetura, o que é engenharia? E amava matemática, meus professores me jogando muito para exatas, mas ao mesmo tempo eu falava, eu gosto de projetar, eu gosto de imaginar, tem coisas a mais do que fazer contas. E aí foi, então, Nicole indo para o ramo da arquitetura. Então, com 17 anos passa numa faculdade pública, e aí eu falo que ali começam minhas grandes viradas de chave. Por ter vindo de uma família de muitos empresários, Nicole se vê num mundo sozinha,
E assim, sozinha em termos, né? Eles estavam ali, mas tinha que... Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer acontecer? Tem os gigantes do meu lado, e sim, são empresas muito grandes. E como é que Nicole, então, vai ser uma empresária do lado desses gigantes? Sim. Dá aquela intimidada. Sim. Muito um nível de comparação natural. Não dá, assim. Não tem jeito de... Então, tiveram pessoas na minha família que optaram por ir nesse ramo, né? Uma empresa do agronegócio, então vai para esse ramo. Só que, ao mesmo tempo, Nicole quer ir para um caminho totalmente diferente em termos. Porque eles tiveram quem começou ali, quem teve os primeiros passos, né? E quais são os aprendizados que eu vou ter, outros que eu vou querer não ter, né? Quem é a Nicole? Quem é a empresária mulher? Porque até então são grandes empresários. Sim, homens. Exato. Sim. E aí, então, me formei, fui para o Canadá um tempo, né? Fiz vários cursos ali, entendi o que é uma outra sociedade, o que são outras culturas, o que é casa para cada pessoa. Uma pequena amostra, né? Claro que a gente tem que ir para o mundo todo para entender o que é casa para cada ser humano. Sim. Mas para cada ser vivo também, né? Enfim, são muitas coisas. Até tem espaço que a gente projeta para animais. Só que a gente começa a olhar, Nicole começa a ver que o mundo é fora daquela bolha dela, né? Tem outras coisas para se chegar, outras coisas para projetar. E aí, já tinha 23, uma criança ainda. Quase uma bebê. Exato. Mas aí meu pai vai ficar em Londrina, não vai? E ele querendo muito que eu ficasse por lá. Tá. Mas eu querendo voltar e fazer acontecer aonde estava meu berço, onde tinha minhas raízes, onde eu já entendia muitas coisas. E é quando eu fundo, então, o escritório, né? Nicole Queiroz Arquitetura, em José Bonifácio. E esse escritório, ele já ramifica e hoje em dia ele não atende só Bonifácio, mas sim regiões. Enfim, já tivemos projeto até em Vancouver, então a gente começa a ter pequenas folhinhas, assim. E essa é um pouquinho da jornada, né, da Nicole. Quando você começou a empreender, quando foi? Quantos anos faz? 5 anos atrás. Tá. Então, 23... Hoje eu tenho 30. Não, já faz um tempinho a mais, então. 7. Isso. 23. 7 anos. Nossa, sim. 7 Nossa, anos. Me dei conta agora de 7 anos. Não acredito. Parei lá no 5. Eu tô comemorando a empresa com 5 São os ainda. 2 anos da pandemia, que fica aquela confusão mental. Sim. Mas tá aí, os 7 anos. Né? Eu também... Lumina nasceu em 2019, então começo a respirar, já blumba, já vem a pandemia, já olha para um monte de coisa. Ao mesmo tempo, a gente também, com certeza, aprendeu muito nessa jornada. Demais. Né? Desses 7 anos, assim, quando você olha, vamos falar de vida e negócio. O que você percebe, o quanto que o negócio te ajudou a crescer como mulher e o quanto a mulher te ajudou a crescer como negócio? Nossa... Quando a gente fala sobre negócio, talvez as mulheres elas não estão nessa posição de destaque, então a gente tem que lutar um pouco contra a maré. Eu estou num ramo muito masculino, né? Então, assim, minhas equipes de obra são todas masculinas, só que ao mesmo tempo é muito engraçado, porque muitas vezes a gente não espera respeito e recebe muito, e vice-versa. Sim. Então, eu acho que o negócio me moldou, muitas vezes, de uma forma meio contraditória, né? E por eu ter grandes exemplos homens, o que era eu sendo mulher ali? Só que Nicole, ela vem com a força feminina, e aí depois também no Ilumina, Nicole, procure suas referências, quem são suas referências? E aí Nicole começa a procurar... Nicole, você fala em terceira pessoa. Exato. Por quê? Por que você fala Nicole? Porque eu acho que talvez a Nicole empresária seja um pouco diferente da pessoal e a gente tá tentando, às vezes, separar, às vezes juntar, a gente tá, né, numa constante... Muitas vezes eu acho que eu preciso criar uma certa personagem pra ter a força de lidar com vamos falar, com as coisas inesperadas do dia a dia. Então eu preciso de uma personagem mais forte. Né? Fortaleza nem sempre é força física, mas talvez seja uma mental mesmo. Preciso estar ali, forte, para que algumas coisas não me sucumbam, vamos falar. Então, eu acho que a mulher, a minha empresa, acho que a mulher Nicole, ela fez muito mais pela empresa do que a empresa pela Nicole. Eu vejo que é mais assim. Porque quando eu comecei a conhecer empresárias que estavam nesse ramo, de repente eu comecei a ver uma nova forma de empreender. Talvez uma nova forma mais acolhedora, mais humana, e sempre me ensinaram o contrário.
que a gente deveria ser distante, você tem que saber onde você tá, qual posição você tem. E Nicole, pessoal, não sabe ser assim. Então, é nessa hora que eu entro como grande gerenciadora de uma obra, mas com abraços, com afetos, Sim. e que é assim que vai acontecendo. Você percebe um pouco dessa quebra de cultura, que é uma cultura interna, né? Exato. Uma percepção interna daquilo que você acredita empreender, baseado naquilo que você ouviu de referência. Exato. E o que você percebe disso? Quais são os ganhos a partir daí? Quais são os desafios ou os contras, né? Também, que nunca é só uma coisa, só um lado só. O que você percebe de aprendizado mesmo nessa jornada de empreender de forma mais humana, talvez? Ou uma forma mais acolhedora, uma forma, Sim. enfim, o nome que a gente quiser dar, mas que é isso que é mais próxima, né? Uma relação onde o humano olha para outro humano. Exato. E não quando a gente olha para com uma certa, talvez, um distanciamento, né? Como se ele fosse um funcionário só, né? Exato. Uma pessoa que vai executar algum serviço. Quando a gente conecta um pouco desses dois lugares, né? Alguém que vai executar, mas que também é gente. Né? Como é que isso é para você? Quais são os ganhos que você tem quando você muda, descobre essa forma de se relacionar e que é possível, acho que essa é a palavra, empreender assim? Eu acho que no ponto positivo é eu olhar de igual para igual. Então, eu também posso errar da forma como ele pode. E isso não é sobre punitivismo. Isso é sobre realinhar algumas coisas da obra. Tá. Então, é muito cuidado, sabe? De olhar e falar, putz, tiveram erros, mas como é que a gente vai resolver junto? E aí, assim, a gente tem uma equipe muito unida, uma equipe que faz acontecer Sim. com carinho. Então, assim, um ajuda o outro. Tem horas que eu vou estar precisando deles, eles precisando de mim, e vai acontecer. Então, nisso eu vejo grandes obras acontecerem. Sim. É literalmente nessa união. Sim. Eu não faço nada sozinha, eu Sim. preciso de muita gente comigo fazendo acontecer. Num ponto negativo, Nicole às vezes esquece que ela tem um certo conhecimento e autoridade em alguns assuntos, Sim. que são só meus pelos estudos e conhecimento que eu tenho. Sim. E aí, às vezes, eu me esqueço um pouquinho, e assim, não é não tentando ser humana, é tentando ser próxima, é tentando ser comum, Sim. Estar no meio. Tá. Só que às vezes eu preciso lembrar que aí é a Nicole... A líder. Exato. Eu acho que esse é o ponto. Exato. Então, aí eu me perco um pouquinho nessa parte, tipo, até que ponto eu sou líder? Até que ponto eu faço parte de tudo isso? O líder, ele tá ali. Sim. Só que o líder precisa tomar decisão. Sim. E a decisão vai vir nas minhas costas se tomar errado. Sim. Então, esse que é o ponto. E aí, eu preciso lembrar, calma. Eu tenho todo mundo tem suas diferenças. Então, aqui eu sou diferente. Aqui eu sou comum. E aí, às vezes, eu me perco no meio disso. É isso, mas a beleza de ser um empreendedor, né? Que é humano nesse sentido, assim, de poder olhar para aquilo que a gente chama de sombra e luz, né? Exato. Então, de olha para as potências e olha para aquilo que a gente também... E a beleza também de ser imperfeita nessa jornada. Então, Sim. E reconhecer, acho que é o grande ponto, para que a gente possa... Que o reconhecer, ele traz o quê? Uma jornada de consciência. Sim. Então, a partir do momento que você reconhece isso, por exemplo, naturalmente, você tem a oportunidade de poder fazer diferente numa próxima. Sim. Né? Por quê? Por que fazer diferente? Porque isso, talvez, em algum momento, não foi tão agradável para você. E, consequentemente, então, você vai olhar para a evolução. E é isso. Sempre a gente se colocar como aprendiz de nós mesmos. Exato. Né? A gente tem essa possibilidade de fazer diferente a partir daquilo que incomodou. Né? Então, exatamente. Logo, o incômodo é a nossa grande luz. Exato. Se a gente traz consciência para ela. Então, quanto que é importante na jornada do autoconhecimento, ou melhor, do empreendedorismo, o autoconhecimento, né? Demais. Demais. Eu acho que, principalmente na parte dos potenciais, que a gente fala bastante. Então, eu acho que um dos melhores presentes que eu já recebi foi aquele livro de saber as nossas potencialidades. Sim, os 5 pontos fortes. Exato. E que existe uma parte que a gente pode cegar um pouquinho, né? Que é sobre a gente não olhar só para isso. A gente tem um ponto forte. E ele pode... talvez aquela questão de nossas maiores qualidades são os nossos maiores defeitos. Sim. E como que a gente vai dosar isso. Sim. E é muito importante, porque lembrar que essa potencialidade eu vou longe e que às vezes tem alguns pontos que não valem a pena eu ficar me martirizando, não consigo. Não é sobre não conseguir. Sim. É sobre olhar para um outro lado e às vezes arrumar uma pessoa que me ajude. Que Traz faz algo prático, algumas coisas é isso, assim. A gente, mais uma vez, né? Esse é um podcast de interesse para ajudar os empreendedores
a ouvirem e verem a gente e falar assim, caramba, valeu essa dica. Puxa, não tinha pensado por essa perspectiva. Sim. Então, um exemplo prático disso que você acabou de trazer. Traz para mim um lugar de, a partir desse momento, talvez que eu olhe para os meus talentos e perceba, em vez de eu ficar dando murro em ponta de faca, de repente eu posso olhar de um outro jeito ou pedir para alguém fazer alguma coisa. Traz isso na tua jornada real do teu escritório, né? Eu gosto de falar não só a Nicole, mas o escritório, né? Depois eu quero falar um pouco disso. Exato. Já. Isso é muito importante. Foi uma coisa que a gente olhou bastante ao longo de um tempo. Bom, eu acredito que, por exemplo, eu gosto muito da parte de Instagram. Eu, de fato, adoro podcast, Instagram. Eu adoro abrir a câmera e me comunicar. Porém, quando eu vou escrever, já é um pouquinho diferente. Então, muitas vezes a gente olhar e encontrar um redator que vá fazer isso muito melhor, saber explicar. E assim, claro, a gente precisa de um redator que entenda a essência da Nicole, que seja aquela pessoa especial, né? Que tenha valores semelhantes. Sim. Então, é a gente potencializar algo que a gente já tem de potência também. Então, assim, minha potência é falar, abrir a câmera. A outra é escrever, que talvez eu não tenha tantas potencialidades. Então, procurar alguém que me ajude nisso. Perfeito. Isso na prática é um exemplo concreto. Exato. Que pode ser no financeiro, que pode ser, enfim, em algumas situações que você pode fazer uma lista bem simples, né? De poder olhar para aquilo que eu não sou substituível. Exato. E aquilo que eu quero, na verdade, que alguém me substitua um dia. Por favor. Por favor, pelo amor de Deus. Que talvez não seja possível agora. Exato. Pelo momento do tamanho da nossa organização, pelos custos e assim por diante, né? Você trouxe uma coisa sobre uma palavra que eu quero conectar antes a gente entrar naquele tema do escritório, sobre essência. O que isso tem a ver com empreender? Eu acho que tem muito, muito a ver. Por quê? Me conta aonde que faz sentido de verdade na tua jornada. Porque eu acredito que quando a gente está conectado com a nossa essência, com o nosso ser, né, com o que a gente tem de melhor para o mundo, a gente consegue transmitir o que é melhor e encontrar pessoas que também queiram isso, né? Eu acho que uma coisa é eu fazer uma casa, vou totalmente para o ramo arquitetônico. Uma coisa é eu fazer uma casa por fazer, simplesmente replicando imagens que me mandam. Sim. A outra é fazer uma casa que eu entenda por que a pessoa ela mora assim, por que a mesa de cabeceira tem que estar do lado da cama, por que eu não coloco um banco? Mas aqui eu prefiro um banco, então vamos colocar um banco. É entender os sentidos, é entender o que a pessoa é, para então eu traduzir ela em construção. E aí, para isso, eu preciso ter muita essência minha para ajudar ela a traduzir a essência dela naquilo ali. Eu acho muito importante. Sim. Outro ponto para poder só pegar um gancho que eu mesmo fiz a pergunta, né? Que eu acho super importante da essência, é que no mercado corporativo, muitas vezes a gente fala dos nossos diferenciais, né? E muitas vezes a gente fica buscando, nossa, mas quais são os meus diferenciais? Como que eu posso me descolar da concorrência? Muitas vezes é uma dor, né? Nesse mercado que tem quantos escritórios de arquitetura tem no Brasil? Não faço a mínima ideia. Então, assim, e hoje você está projetando para o mundo. Sim. E hoje em dia, com a possibilidade da internet de poder projetar, você pode pôr. E, consequentemente, então, os concorrentes que às vezes eram concorrentes locais, que projetavam para as pessoas que estavam em torno, hoje em dia também são concorrentes globais. Exato. Né? Então, quanto mais eu olho para a jornada interna, para a percepção dos meus valores, daquilo que eu acredito, de um formato de empreender, não só para o para quê do propósito, né? Para ter clareza disso, mas a forma que eu também coloco o meu propósito na prática, que são os meus valores e o meu jeito, eu brinco que é o meu jeitão da madeira de ser, né? O jeitão da Nicole de ser, faz com que cada vez mais ela tenha uma percepção de mercado, claro que é muito importante para dentro, né? Para você estar muito segura, tranquila e falando, é isso que eu vim fazer no mundo, isso traz uma força enorme. Mas isso, quando é externalizado para o mercado, traz a mesma coisa no sentido de essa força na sua leveza da sua identidade. Sim. Né? E quando a gente fala, mais uma vez, de diferencial, então quando eu olho para dentro e percebo como que eu externalizo para fora, o meu jeito de fazer negócio, quando eu conecto essas duas coisas, eu tenho uma percepção de valor dos meus clientes e dos meus parceiros, que são os pedreiros e tantos outros parceiros que você tem, que eu tenho vontade de trabalhar com você, que eu quero fazer uma casa com você, que eu tenho, então, naturalmente, uma percepção que a Nicole é diferente. Por quê?
porque ela faz o que ela faz do jeito que ela faz. Sim. Então, acho que quando a gente olha para a essência, também mercadologicamente, estrategicamente é super importante. Né? Exato. Porque tem uma força que move interno, e eu não falei ainda da força de engajamento do time, né? Então, assim, tem um time que se engaja por aquilo que você acredita. Sim. E as pessoas se conectam, que é uma frase do Simon Sinek, né? Que as pessoas compram aquilo que você acredita, né? Sim. Não só aquilo que você faz. Então, acho que isso que acaba sendo grandes diferenciais da tua jornada, né? Eu acho que a gente teve aí sim, a Nicole foi mentorada do Ilumina, sim. Né? Então teve uma... E eu quero que você fale também do caminho. A gente teve uma conversa, primeira turma, a gente olha assim, poxa, não é a hora, né? Sim. Você me disse, olha, agora sinto que não é a hora ainda. E depois, preciso e quero, né? Agora é. Sim. O que mudou dali? Você vinha também de um processo desafiador como empreendedora, né? Obviamente, conte aquilo que você quiser e puder, mas que também acho que é importante para trazer que não é só flores, que não é só o Instagram lindo, maravilhoso, Exato. que não é só as coisas que dão certo o tempo todo, porque muitas vezes é o contrário, né? E a gente externaliza, eu falo assim para as pessoas, assim, até um recado super importante para a galera de modo geral, não comparem o seu bastidor com o palco dos outros. Né? Sim. E aí quando eu estou na rede, eu comparo o seu palco com o meu bastidor, porque eu sei o bastidor que eu vivo. Né? E a gente está se comparando e a base do sofrimento humano é a comparação. Sim. Então, quanto menos a gente conseguir comparar, sim, ter pessoas que nos inspiram, sensacional, continuem. Sim. Agora, que ele não seja um ideal, seja uma inspiração. Né? Então, me conta um pouco do teu desafio, vamos dizer assim, desses dois momentos, do momento que você estava atravessando, de não entro no Ilumina, depois eu entro, como é que foi um pouco disso para você, assim, no momento que você estava? Eu acho que vieram dois pontos na minha cabeça, eu vou frisar bastante para que eu volte depois nesse segundo ponto. Tá bom. O primeiro ponto é olhar com carinho, porque quando a gente fala sobre propósito, parece que a gente vai encontrar sempre um caminho que não é cíclico. É um caminho muito ideal, que a gente vai chegar lá na frente, que tudo vai se resolver, estabilidade financeira, que pronto. Tudo maravilhoso e lindo. Exato, pronto. chegamos no paraíso. Sim. E esse paraíso, ele é ilusório. Sim. A vida é um ciclo. Né? Existem muitas coisas, muitas vezes não a empresa está ótima, a vida pessoal aconteceu muitas coisas, né? Saúde, a gente precisa de saúde para trabalhar, mental, física e assim vai. Então, a gente olhar que o propósito, ele é só um caminho para a gente sempre lembrar e não um caminho que a gente vai alcançar e vai vencer e vai estar no topo sempre. Não é isso, né? É a gente olhar e falar... O propósito não é um fim, ele é justamente o caminho, né? Então, é alguma luzinha que fica piscando, tipo, é por aqui. Lembra que é por aqui, né? E, claro, e aí, às vezes, por aqui vai mudar. Ele vai se metamorfosear de alguma forma. Sim. Então, assim, é sobre a gente olhar para todos os nossos perrengues, que tem demais, só que a gente lembrar que a gente pode impor limites. Para mim, foi muito importante a gente lembrar e falar, aqui não vou. Tá. Aqui eu não quero mais ir. Ter clareza do que você não quer antes de ter clareza do que você quer. Exato. Então, eu acho que, no primeiro momento, quando eu conheço o Diogo, que foi num trabalho, depois, vamos fazer, espera um pouquinho, era a Nicole tentando entender, olha, a partir daqui eu preciso impor limites com as pessoas que eu trabalho, com as pessoas que estão vindo até mim, para que eu consiga ter uma certa... até saúde psicológica para seguir esse caminho, que eu sei que tá piscando, né? Sim. E eu sabia que tava ali, mas a gente aprender a colocar limites. Tá. E aí, eu acho que num outro ponto é olhar também para essas inspirações e não achar que é tudo flores. Porque por ter vindo de uma família que é muito... tem gigantes ali. E, ao mesmo tempo, tem dois lados desses gigantes. O gigante, ou ele é muito criticado, ou ele é muito exaltado. Tá. E essa exaltação e essa bajulação, assim, me incomoda. É de falar, todo mundo tá humano. Se a gente pega um dos caras mais que tem muita visibilidade, talvez um Elon Musk aí, ele é humano como a gente. Sem dúvida. Ele tem muita grana, mas o que é ter muita grana? O que é sucesso? Será que isso é sucesso mesmo? Sim. Então, é a gente olhar e falar, ele é tão humano quanto.
O que é sucesso para você? O que é? Exato. Porque muitas vezes, para mim, não tem a ver com minha empresa está estável financeiramente, mas e minha saúde está ok? As pessoas que eu amo estão aqui perto, Então, assim, o que é sucesso mesmo? E eu vejo uma sociedade muito preocupada em sucesso financeiro, talvez. E esse é um caminho muito perigoso, porque a exaltação, né, disso nos leva a caminhos talvez não prazerosos e que a gente não alcança. Não sei falar. Sim. É uma reflexão É importante. uma reflexão. Acho que é mais para questionar do que para... responder. Exato. E aí cada um faz a sua, né? Eu vejo muito quando a busca, e eu gosto muito de trazer isso, assim, que eu amo o dinheiro é muito bem-vindo, com muita abundância e prosperidade, por favor, né? Mas que ele não seja o foco. Tem uma frase também interessante, uma linha de pensamento, mais do que uma frase, também do Simon Sinek, que é um cara que idealizou o Golden Circle. Né? O Golden Circle é uma ferramenta que a gente trabalhou muito no Illumina, que olha para três camadas. Né? Então, para quem não conhece, é uma linha, em vez de você pensar naquilo o que você faz, como você faz, né? Ele traz que 100% das pessoas sabem o que fazem, o que as empresas fazem. Muitas pessoas sabem como fazem. E pouquíssimas pessoas sabem o para que fazem. Então, a provocação do Golden Circle é a gente inverter uma ordem tradicional do empreendedorismo de conectar primeiro o para que você faz o que faz. Aí depois a gente vem com a metodologia e os valores do como você faz o que faz. Sim. E depois aí sim você estrutura produtos e serviços. Quando a gente inverte a ordem de pensar o nosso modelo de negócio, a gente traz uma abundância enorme, inclusive na quantidade de elementos entregáveis para realizar aquele propósito. Sim. Né? Então, acho que esse é um ponto super importante e relevante para a gente poder, primeiro, só como uma dica aí também para você fazer o Golden Circle da tua jornada, de repente, da tua empresa e poder olhar para isso. Né? E quando a gente olha no ponto de vista, nessa filosofia do Simon Sinek, que ele traz que quando o dinheiro ele é o objetivo, né? A gente, muitas vezes, se perde no caminho. Então, e a gente vai mudando de modelo de negócio, não no formato de atualização, mas a gente vai para indo áreas totalmente tão distintas, buscando a grana. Então, ele fala o seguinte, que quando a gente consegue olhar para aquilo que a gente... e desenha esse Golden Circle nesse formato, naturalmente até a gente pode empreender movimentos que são distintos. Mas o grande segredo aí, que eles estão conectados com o mesmo propósito. Então, por exemplo, no teu trabalho, você pode ser uma mentora de arquiteta, você pode ser consultora de escritórios de arquitetura. Sim. Você pode, naturalmente, fazer projetos arquitetônicos. Sim. Você pode nichar ou não, aquilo que a gente já conversou bastante sobre isso. Você pode dar curso, né? Ter cursos online e cursos gravados e ao vivo, enfim. Você pode ser uma escritora, você pode ser palestrante. Sim. Enfim, você tem tantos leques. Agora, se você for fazer todas essas funções desconectadas daquilo do para quê, consequentemente vai ser uma coisa muito perdida. Exato. Agora, se você faz tudo, obviamente não ao mesmo tempo, mesmo porque você não vai ter recurso de tempo para isso, mas se você vai fazendo e construindo na jornada uma série de artefatos, de produtos e serviços que estão alinhados com o que você veio fazer, naturalmente é só uma expressão de quem você é. Sim. E do que o seu escritório representa. E assim vai embora. E assim vai com uma abundância e com uma prosperidade que naturalmente, lógico, que a gente tem que ter uma série de outras ferramentas de gestão, finanças, uma série de coisas, né? A parte comercial, marketing e tal. Sim. Entender o nosso público, precificação. Não estou simplificando o empreendedorismo aqui, não. Mas é que isso tudo é sabido. Né? Assim, essas outras coisas todo mundo tem que fazer, é uma coisa meio óbvia. Né? Agora, quando a gente olha com esse viés, é isso que eu provoco muito no Illumina, né? E nas mentorias, nas contorias que eu ofereço, que é justamente a gente poder olhar para esse prisma e a partir daí ter produtos e serviços muito mais alinhados e muito mais sustentáveis e principalmente gerando mais valor.
para as pessoas com que a gente se relaciona. Um deles é o nosso cliente. Né? Exato. Faz sentido tudo isso para você? Obviamente que faz. E o quanto disso, na prática, você colocou no teu escritório? De tudo que eu falei aqui, quanto que você colocou isso na prática, na tua jornada? Eu falo que assim, claro que na prática, como arquiteta, o desenho é muito bonito. Sim. E o planejamento, né? Então, a gente planeja, a gente organiza. Só que, muitas vezes, sai um pouquinho do caminho, né? Então, a gente olhar, é o que eu falo, é aquele norte, né? Então, é a gente pegar, aplicar nisso, só que sabendo que muitas vezes a gente vai sair do trilho, não vai ter jeito. Então, eu acho que quando eu fiz o Ilumina, eu comecei a olhar com carinho que, primeiro que tinha, a primeira separação que a gente fez naquele processo foi a Nicole empresária e a Nicole pessoal, porque eu me confundi um pouco nessas duas. Sim. Então, se uma não estava bem, a outra também não estava, e consequentemente a gente começa a se perder. Então, eu acho que a gente olhar para uma empresa se formando, quer dizer que a gente não é aquilo lá só, né? Então, acho que essa foi a primeira coisa que eu apliquei. Aqui tem uma empresa, que eu sou funcionária dessa empresa, separada. Tem um salário, inclusive. Exato. Que é um desafio também, né? Colocar o nosso prolabore, quanto, enfim. Exato. Então, é a gente olhar para isso, essa separação, e eu acho que começar, para mim, os valores foi muito importante, que eu aplico muito, assim, quais são os valores, né? O que eu preciso trazer. O que são valores? Porque, às vezes, são plaquinhas que estão na parede das empresas, né? Mas o que é para você valores hoje? Eu acho que os valores se moldou ali melhor no curso, para mim, quando eu entendi o que eu não gostaria de trabalhar com, né? Talvez não só pessoas, mas caminhos que eu gostaria de tomar diferente. Então, aqui, para mim, tem um valor muito grande, que nem o morar, para mim, é sobre conforto, aconchego. Se o morar for só sobre um teto, para mim, não faz sentido. Né? Então, a gente começa a entender esses valores... Enfim, que são muitos exercícios para chegar no que são esses valores. Sim. Mas era sobre as coisas que eu não gostaria de trabalhar junto, né? Eu acho e a forma, né? Acho que esse é o grande ponto também, né? O valor está muito relacionado, e o exercício que a gente acaba trabalhando, muito relacionado, assim, qual é a forma de fazer esse negócio acontecer? Qual é o jeito da Nicole de atuar? Qual é o jeito que eu acredito que meus colaboradores e meus parceiros devem atuar? Sim. Né? E se não estiver muito alinhado com esses... Porque valores nada mais é do que um comportamento expresso. Né? Então, quando você coloca para fora, em atitudes comportamentais, aquilo que você acredita dentro, né? E consegue externalizar, você vai encontrar, inclusive, eu acho que esse foi um trabalho importante, que teve primeiro um trabalho muito empírico, né? Interno, assim, de percepção. E depois, quando você olha para essa ferramenta aplicada, você fala, caramba, isso aqui eu direciono o meu negócio. Né? Os valores eu vou decidir se eu quero uma parceria sim ou não. Exato. E aí entra do sim e do não. E aí entra o colocar limite também. Teve, né? uma parte muito legal sobre os valores, que isso eu tô olhando com muito carinho, que foi que eu descobri que um dos meus valores era celebrar. Então, enfim, é verdade. Isso foi magnífico. Para mim, foi uma das coisas. Você tem ali um celebrar como grande... afeto, né? Você tem isso como grande comemoração. E aí, o que acontece? Quando a gente praça... E aí, eu vou colocar um exemplo mesmo com os meus clientes, porque para mim é mais prático de aplicar. Mas, quando a gente está num processo de obra, é um processo estressante, é chato, né? Então, assim, tem muitas pessoas, tem poeira, a gente, enfim, tem dia que a gente entra e tá literalmente o caos para chegar na beleza, para chegar no aconchego, no conforto. E aí, no momento que eu olhei para um valor como celebração, eu começo a entender que as pessoas, elas precisam passar a entender as etapas com celebrações. Então, eu preciso frisar, a gente terminou a cobertura. Churrasco na obra. Terminou isso, vai lá e vamos colocar uma música, gente, e finalizou essa etapa. E aí as pessoas começaram, eu tô tentando aplicar, e claro, aos poucos, né? Não são todas as pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, não, vai, termina logo. Vambora, próximo, começa. E aí tudo bem. Mas os que querem, eles entendem a importância do que é celebrar aquele momento. E aí ela fala, tá acontecendo. Chegava um momento da obra que a pessoa falava assim, nunca mais acaba. Chega, não aguento mais. E aí,
nesse processo eu falo, tá vendo? Olha tudo que já foi. A gente já tá na 10ª comemoração. E assim, são pequenas comemorações, né? São rituais. Sim. Então, isso foi uma coisa que eu apliquei, que eu tô olhando com carinho, que as pessoas têm sentido muita diferença. Sim. E até eu também. Porque eu precisava disso pra falar, vamos lá, vamos terminar. Porque é uma obra, a pessoa fica comigo 1, 2 anos. Chega uma hora que ninguém mais se aguenta. Mas aí a gente fala, não, tem um propósito, tem um caminho, tem um norte, e vamos lá. E aí, quando acaba, flores. Mas até lá... Muito legal, Nicole, trazer esse valor, porque um grande ponto, um grande exercício para o empreendedor que está ouvindo e vendo a gente também, está muito relacionado assim, ok, Diogo, eu tenho clareza dos meus valores. Né? Eu já tenho clareza, por exemplo, que é celebrar. Então, o próximo exercício é como que você pode colocar esses valores com os seus stakeholders. Vamos lá, stakeholders são os parceiros, né, que se relacionam com você. Então, as pessoas que contribuem com a tua jornada, as pessoas que importam para o teu negócio acontecer, que fazem a diferença. Sim. Então, se celebrar é um valor, né, o que a Nicole fez está trazendo aqui como exemplo, ela colocou dentro da jornada, da experiência do cliente, momentos onde a gente então vai celebrar esses momentos de conquista, momentos que são importantes na obra. Sim. Quando ela começa a materializar os valores, e aí o que eu trago é isso. Pense em quais são os valores, né, da sua empresa, se isso está claro para você, e como que você materializa ele. Então, seja através dos seus clientes, como a Nicole fez. Mas pode ser, e você faz isso também com o teu time de parceiro, o teu time de pedreiros, por exemplo. Exato. A gente celebra também os momentos. Sim. Muito provavelmente, talvez você vá olhar para outros parceiros e você pode celebrar em outros momentos. Talvez alguém que desenhe, alguém que faça 3D, sei lá. Né? Então, o próprio fechamento de um contrato, tem uma celebração também interna para o time. E aí você vai... Exato. E aí você pode pegar todos os valores e ir olhando para cada stakeholder. Então, como é que eu celebro com o cliente? Como é que eu celebro com meus parceiros? Como é que eu celebro comigo mesma? Como é que eu celebro com sei lá quem? Né? E é interessante que até esse olhar, quando a gente começa a fazer isso, nasce daí muitas ações, obviamente, porque é um comportamento que gera uma ação. Então, eu vou gerar uma ação e aí, mais uma vez, essa ação, ela vira um diferencial, obviamente, da tua organização. Sim. E uma percepção de valor. Então a gente fala assim, mas mais uma vez, eu quero gerar mais valor, eu quero ser percebido, eu tô indo para uma concorrência de preço e eu não consigo me descolar disso. Muitas vezes é uma dor do empreendedor. Muito. Essa é uma das, né, formas de você poder perceber que o teu valor para essas pessoas é diferente. E, consequentemente, então, vale a pena você cobrar um tanto a mais, talvez, dessa concorrência. Obviamente, tem muitas outras entregas alinhadas a tudo isso, né? Então, é um exercício muito bacana de poder olhar primeiro quais são os meus valores, com o segundo momento, quem são os meus parceiros, stakeholders, né, as pessoas que são importantes, e terceiro, como é que então conecto o meu valor com as pessoas que são importantes. E aí a gente vai ter uma lista que você pode criar ações, e dali vai nascer ações, se você colocar em calendário, nascem ações até para o ano todo, né, muitas vezes. E, consequentemente, então, para mim, que é uma das grandes forças da liderança, e o empreendedor como líder, obviamente que você traz um engajamento do teu time. Eu acho que não tem coisa, muitas vezes a gente fala muito, mas eu estou sem time. Não vejo mais a mão de obra, né? Tá escasso a mão de obra. Mas é isso, quando você cuida de quem cuida, né? Muitas vezes você vai ter um time, na verdade, sedento e querendo trabalhar para você. Exato. Né? Você sente isso na prática ou não? Sinto. Teve um dia, eu acho que antes até do Ilumina, teve um dia que eu falei, olha, toda finalização de projeto vai ter pão de queijo no escritório. Então tá todo mundo esperando aquele pão de queijo. Celebrar já tava aí, né? Exato. Porque, de fato, uma obra, uma casa, tem partes chatíssimas de fazer. Não só para mim, para a equipe toda. Quando a gente começa a calcular quantos ralos vai na casa... Não é uma coisa, nossa, linda é você ficar lá colocando almofada no sofá e tudo cheiroso. Sim. Agora, a parte do ralo já não é tão gostoso assim. Sim, então, tomadas e ralos. Exato. Então, quantas assim, é muita coisa, muita coisa. Muito detalhe, né? Então, quando a gente fala, olha, vai ter um pão de queijo no final,
vai todo mundo passar por essa etapa chata junto, Sim. mas a gente vai poder comemorar. Então tem um alívio, porque senão é só perrengue do dia a dia e a gente tá lá, mas não tá nem, a gente não quer. Então a gente tem que lembrar, né, o porquê que a gente tá ali, o porquê que a gente tá fazendo acontecer. Sim. Então também levar a obra, a equipe na obra, né, eu vejo a importância deles terem esse contato, senão eles estão só ali, eles não estão vendo nada que está sendo feito e eles estão fazendo um trabalho gigantesco por trás disso. Então eu acho que alinhar a equipe com o cliente olhando para isso também, né, olha o que a gente está ali fazendo, qual que é a diferença, não é? Então, eu acho que faz a diferença, a equipe trabalha muito mais unida. Não quando a gente fala de valor. Exato. E quando a gente coloca, implementa os valores na prática, realmente, como se você faz, sim, a gente vai gerar uma cultura. E todo mundo quer muitas vezes transformar a cultura. Eu queria que minha empresa fosse desse jeito. Né? Então, na verdade, a tua empresa já existe com uma cultura que muitas vezes, para não dizer 100% das vezes, está relacionado com uma forma com que você enxerga negócio. Sim. Né? Então, é muito simples para o consultor dizer assim para o empreendedor, né? Falar, olha, o problema daqui é você, né? e, ao mesmo tempo, o problema somos nós e a solução também. Por isso que eu enxergo o quanto é importante a gente olhar para dentro, perceber as nossas crenças que estão nos limitando, por que a gente trata o colaborador daquele jeito. De fato, o que a gente veio aqui, vou falar uma outra passagem do Simon Sinek, né? Ele trabalha assim, o propósito maior de um carro, né, é levar as pessoas para algum lugar, né? Poder transportar pessoas. Esse é o para-quê do carro. Estou trazendo um carro como um veículo. Mas o propósito dele não é colocar combustível. Mas é necessário colocar combustível para ele realizar o propósito. Então o dinheiro é necessário aqui nesse lugar, como uma figura de linguagem, do combustível. Sim. É importante a gente ter grana para fazer a nossa empresa realizar o propósito dela, porque senão eu não vou comprar o pão de queijo. Exato. Eu vou estar num processo de limitação muito grande de poder comemorar com churrasco X. Sim. Eu vou não conseguir fazer talvez o material de apresentação como eu gostaria de fazer para o cliente, enfim. Então, tantas coisas que podem se limitar se a gente falta prosperidade e abundância financeira. Né? Ao mesmo tempo, o quanto a percepção de que ele é uma energia importante, que precisa estar equilibrada dentro, que precisa chegar, mas que eu não vou correr atrás e trabalhar para. Né? Eu faço outras coisas que naturalmente essa energia vem. Então, hoje em dia, falando de propósito, a gente trabalhou bastante com relação ao propósito. Lembra? A gente foi olhar para uma frase, depois foi olhar para outra, depois volta com alguns ajustes, os ajustezinhos que a gente foi fazendo. Sim. Hoje, depois de um tempinho, né, que a gente já não se fala assim como mentorada e mentor, o que você desenhou, o que ele já atualizou do teu propósito, assim? Qual é? Né? Se você lembra com clareza, qual é e o quanto que ele te ajuda a continuar como esse farol que continua piscando. Eu acho que a gente iniciou com Sua Casa, Sua Essência. Sua Casa, Sua Essência, era isso mesmo. A gente iniciou com esse, e aí Essência depois foi para um ramo muito olfativo para mim. E aí talvez a gente, eu falei, bom, eu acho que eu prefiro mudar, porque não é só olfativo, tem muita coisa envolvida. Depois a gente foi para Sua Casa, Seu Ser, que é você poder ser você mesmo ali dentro e ter um abrigo, um porto seguro. E depois também a gente foi para Traduzindo Pessoas em Construções, que já era uma frase que permeava. Então, acho que no final disso, agora, falando muito, eu vejo que não é sobre só traduzir também, porque senão a gente fica no ramo só ideológico. Perfeito. Mas é sobre também fazer acontecer. Com certeza, sem dúvida. Então, a gente precisa da ideologia e da execução juntos na arquitetura. E então, tem uma frase que estava na minha porta lá no começo do meu escritório, que era, não é só sobre não é só sobre ideias, é sobre fazer ideias acontecerem. Sensacional. Então, é isso, é sobre traduzir, só que executar a tradução. Sim. Um pouquinho de cada. E eu acho que está em constante transformação. Sim.
mas a gente olhar, e eu acho que, assim, de fato, eu gosto de fazer acontecer. A ideia, ela é muito bonita no papel, mas ela precisa de execução, ela precisa que a gente olhe para ela, entenda o orçamento, entenda o cliente, entenda a equipe executiva, onde a gente está, onde a gente não está, né? Então, e a gente fazendo tudo isso, mas com sentido para aquela pessoa que vai morar ali, para aquela empresa que vai ter aquele escritório, aquela, né, aquele espaço, aquela escola que vai abrigar um monte de crianças. Sim. Então, é olhar com carinho, porque sobre acontecer não é só sobre moradia também, é sobre várias construções que abrigam nós humanos. É muito interessante quando você conecta, né, essa questão da porta que estava há tanto tempo, né, lá na tua frente, com a expressão do propósito e como ele vem evoluindo, né? E revendo e trazendo aquilo que você trouxe muito interessante, que é do ideal para o real. Né? E vai refazendo, e vai reajustando, e vai olhando. Eu queria ficar com você aqui, sei lá, 2 horas ainda para a gente falar tanta coisa, que eu até estou muito curioso para saber até como é que está o escritório, como é que estão as coisas todas. Mas a gente já vai indo para o nosso encerramento. E eu quero que você traga para quem está começando, para quem está ouvindo e vendo a gente, de uma mensagem, a mensagem dessa mulher empreendedora, conectada nesse mesmo universo também do feminino, e que nesses 7 anos o que traz de aprendizado e que quer compartilhar com quem está vendo e assistindo a gente, para poder já encerrando e já te agradecer muito pela tua presença aqui nesse encontro de hoje. Bom, eu acredito que eu vou ter que me escutar bastante agora. Sim. Muitas vezes a gente esquece dos perrengues e batalhas que passou. Nós, mulheres, a gente passa por algumas coisas mais chatas, eu acredito. Muitas vezes por estar numa posição de ser mais nova e... né, ou como é lidar com um mercado tão masculino. Vocês vão ser validadas muitas vezes, exato, né? Não só nós mulheres, enfim, sim. outras... Acho que todas as pessoas têm um calo que a sociedade olha com um certo desprezo e que a gente tem que lutar muito contra isso. Mas talvez não seja lutar contra, seja a gente se olhar mais. E a gente falar, não, aqui não. Então, quanto mais a gente se fortalece aqui, quanto mais a gente se acolhe, mais a gente tem uma certa autoridade, né? Uma autoridade não de menosprezar alguém, mas uma autoridade de falar, aqui não, é meu limite. Não é autoritária, exato. Né? Mas é autoridade. Né? Exato, essa que é a diferença da gente olhar e falar, passei por tudo isso, e quando eu passo por situações que não são legais, que eu saiba me acolher e falar aqui não. Então, eu acho que essa é eu acho que eu não consigo expressar o abraço que eu queria dar em todas as mulheres empreendedoras que têm muitas dores no meio de tudo isso. A desvalidação dói, mas ao mesmo tempo não pode doer aqui dentro, né? A gente tem que olhar e falar, não é sobre mim, é sobre o outro. Sim. E infelizmente, tem pessoas que, né, acontecem em situações chatas, mas é sobre a nossa forma de liderar, empreender. Acho que é sobre olhar com carinho e falar, sim, é diferente do de vocês, mas é um diferente que a gente conquistou, é um diferente que faz acontecer da mesma forma. Sim. Né? Muito bonito você falar, eu acho que trago uma autorresponsabilidade aqui no processo, como homem que sou. A Roda de Homens, que é um outro movimento que eu empreendo já há 5 anos, né? Em maio agora faz 5 anos de 2024 que esse projeto nasceu. E o quanto que é importante a gente poder reconhecer esse patriarcado, esse machismo que é estrutural mesmo, e quanto que a gente tem que reconhecer o valor do ser humano como um todo. Mas principalmente, como a gente está falando aqui, né, você está trazendo essa expressão sobre as mulheres, o quanto que a gente tem que reconhecer. Eu acho que mais do que reconhecer, de verdade, é respeitar a potência, o talento de um ser humano que está na nossa frente e que é brilhante, tem outras formas de enxergar muitas coisas. Eu acho que quanto na diversidade, não só agora ampliando, não só as mulheres, mas toda a diversidade, quando a gente tem humildade e coragem de assumir que a gente também é humano, a gente consegue perceber que tem valor e talento e riqueza em todos. Sim. Então, obrigado por trazer também esse tema. E a gente serve muito de reflexão para nós homens, no mínimo, começar a respeitar e olhar de igual para igual
seres humanos que somos, né? Sim. Obrigado. Foi uma honra e muito importante você ter trazido isso no nosso encerramento. Bom, encerramos, né? Esse podcast que também fala não só de empreendedorismo, não só de essência, não só de algo que é muitas vezes idealizado com relação a propósito e tudo mais. A gente traz realidade, a gente traz o que é possível e a gente fala também sobre um lugar muito importante, que é sobre as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres como empreendedoras, tão potentes quanto a gente. E eu falo para quem me conhece de perto que quem vai mudar o mundo de verdade são elas, pela sensibilidade, pela forma de acolher e de cuidar. E a gente então tem que aprender demais, respeitar, valorizar, reconhecer e integrar as diferenças como belezas distintas e potentes. Então, se esse podcast fez sentido para você, compartilhe com alguém que vai também gostar do que você viu, do que você ouviu aqui com a gente. Obrigado, tamo junto, até a próxima. Valeu!